E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nossa aula vai estar legal, que vamos falar sobre o som. Como é que acontece esse fenômeno que nós chamamos de som, certo? Na natureza vamos ver que esse som ele vai ser uma coisa bem simples, certo? Então vamos ver aí, vamos já dar uma olhada do que eu estou falando, galerinha. Então preste atenção aí no slide que vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Pronto, então a nossa aula está relacionada ao som, ok? Então o que seria o som? Aí você já anotem aí para vocês. É uma transferência de energia que produz ondas, vibração no ar, certo? Então quando eu falo em transferência de energia que produz ondas, eu estou me referindo ao som, certo? Então o som ele vai fazer com que as partículas do ar elas entrem, elas se movimentem, certo? E essa vibração vai produzir o som, beleza? Então seguindo adiante, vamos ver aqui as fontes do som. O que poderia ser as fontes do som? O som pode ser tudo aquilo que é capaz de vibrar o ar. Aí eu vou dar um exemplo aqui, as cordas do violão. No caso, até mesmo uma colher, certo? Uma colher aí batendo na mesa, certo? Ela vai fazer com que as partículas do ar elas se movimentem, produzindo o som. Ou pode ser também um trompete, aí no caso, no sopro, certo? O sopro faz com que o ar ele fique vibrando nessas partes aí do trompete, fazendo então o som, certo? E a ciência que estuda o som é a acústica, não esqueçam isso. A ciência que estuda o som é a acústica, beleza? Galerinha, seguindo adiante, vamos ver aqui as ondas. Galera, ondas nós vamos ter de duas formas, beleza? E aí nós vamos já entender como funciona isso. Vamos ter aí as ondas transversais, e aí é muito simples a gente entender como acontece as ondas transversais. Como é, professor? Simples, ela vai acontecer desta forma, para cima e para baixo. Então isso nós vamos chamar de ondas transversais. Vamos ter também o outro tipo de onda, a onda longitudinal. O que acontece com a onda longitudinal? Ela vai ser diferente da transversal, porque a transversal ela vai de cima para baixo, certo? E a longitudinal ela vai de trás para frente, desta forma aí que vocês estão vendo, beleza? Ok? Então vamos lá para as propriedades do som. Então, primeira propriedade do som, a intensidade do som, certo? Aquilo que a gente chama de altura, que a gente fala sobre o volume, diminui a altura do volume, certo? Então, esse assunto é um pouco errado, certo? Então, vamos entender isso agora. Intensidade do som está relacionada ao volume do som, certo? Então, quando acontece um aumento do som, por exemplo, aí ó, eu aumentei o som, beleza? O som estava zero e aumentei. Aí criou então um conjunto de ondas, certo? E esses conjuntos de ondas aí, ó, se a gente for observar, vamos ter um som fraco, beleza? Um pouco intenso. Então se está pouco intenso, significa o quê? Que ele está com volume baixo. E quando eu aumento esse volume, o que pode acontecer? Quando eu aumento esse volume, vai acontecer isso, ó. Vamos ter um som forte. Ou seja, o que a gente pode observar? Que acontece o aumento da amplitude. Professor, e o que é amplitude? E eu vou explicar agora o que é amplitude, beleza? Aguarde aí que eu vou já explicar a vocês aqui. Então, quando eu falo em amplitude, eu estou falando disso daqui, galera. Ó. Eu estou falando... Deixa eu pegar aqui a canetinha para me marcar. Pronto. Som forte. Deixa eu pegar aqui a caneta para me explicar. Ó. Quando eu falo em amplitude, eu estou falando dessa altura aqui, ó. Beleza? Que eu vou voltar aqui na outra para você ver a diferença. Ó, a altura dessa amplitude aqui, ó. Certo? Você viu que a amplitude aqui tá baixa? E já nessa, nós vamos ver agora, ó. Nós vamos observar que essa amplitude vai estar bem alta, ó, em relação aí, ó. Quando eu aumento o som, aumento o volume aí, ó. No caso, o que eu posso acontecer? Eu vejo que essa amplitude ela fica mais alta, ok? Formando então assim o que nós chamamos de som forte. Tudo bem? Uma outra propriedade do som é vamos já lá, certo? Mas antes de eu falar sobre a altura, que a gente entendeu o que é altura, vamos entender as faixas de decibéis.
O que é decibéis, meu professor? Ah, muito boa pergunta. O decibéis é nada mais nada menos que a medição da intensidade do som, ok? Então a intensidade, nós vamos ter uma faixa que é autível para nós, ó. Nós temos aqui, ó, os decibéis, ok? Então, acima de 120 decibéis, ele é nocivo aos nossos ouvidos, certo? Ok? Então, uma faixa tolerável aqui, ó, por exemplo, é de 110 decibéis, beleza? E vamos ter faixas de todos os tamanhos, certo? De intensidade. Quanto maior a faixa, aí nós vamos ter o limite também de ouvir, certo? Se for faixas muito altas, a gente não consegue ouvir, certo? Se for faixas muito baixas, certo? A gente também não vai conseguir ouvir, ok? Aí nós vamos ver aí a questão do ultrassom. O que seria o ultrassom? O ultrassom seria, no caso, uma faixa muito alta, certo? Que é imperceptível aos nossos ouvidos, porém ele é importante porque ele vai criar um sistema de imagem através daquelas ondas, beleza? Então essa é a característica que nós falamos de intensidade. Então, seguindo aqui adiante, vamos ver a altura do som. Então, quando eu falo em altura do som, certo? É bom a gente falar sobre isso, que nós vamos observar que muda aqui a amplitude. Ó, lá no som grave, nós vamos observar aqui, que aí nós estamos falando de altura, a largura da amplitude vai ser maior, certo? A largura das ondas vai ser maior. Estão vendo aí? Certo? Então vamos ter a altura do som, vai estar relacionado ao som grave e ao som agudo. Então quando eu tenho o som agudo, é um som alto, ok? Se eu tenho um som baixo, eu tenho um som grave. Legal isso, né? Bem bacana. Então desconstrói tudo aquilo que a gente imaginava ser. Então quando eu falo em altura, eu estou falando se o som vai ser grave ou o som vai ser agudo. E neste caso que eu tenho que prestar atenção, que quando eu falo em intensidade, eu vou ver o aumento da amplitude, já que eu vou ver o que? O espaçamento da amplitude, certo? Então aqui, ó, essa crista ela vai estar mais larga, esse vale vai estar mais largo, ok? Já a gente vai ver essas propriedades também, certo? Não tenha pressa, né? Então o timbre do som. O timbre do som, pessoal, é nada mais nada menos como a gente vai diferenciar um som do outro, certo? Aí vou dar um exemplo aí, ó. O exemplo mais clássico que nós vamos ter aí é no violão. O violão nós vamos ter a nota dó, no teclado também vai ter a nota dó e no violino também. Porém, o que acontece? Cada um vai ter um timbre diferente, certo? Então esse timbre, esta forma de como isso vai ser trocado, ok? Esse dó ele vai formar o timbre. Então, para mim saber o que é o timbre, eu tenho que entender o que? Que ele é capaz de diferenciar dois sons de uma mesma frequência, certo? Então a palavra-chave é essa, ok? Diferenciar dois sons em uma mesma frequência. Então isso é o que vamos chamar de timbre, beleza? Seguindo adiante, aí nós temos aí um exemplo dos timbres. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor da gente visualizar. Vou apagando aqui, que é pra gente ficar quando a gente visualizar. Ó, se a gente for observar aqui o timbre, nós vamos ter aí o timbre, no caso desse equipamento aqui, certo? E vamos ter aqui da flauta. A flauta vai ter um timbre totalmente diferente, ó. Então vamos observar, diferente da voz humana e diferente do violão. Então isso nós vamos chamar de timbre, beleza? Seguindo adiante, vamos ver aí uma outra propriedade do som, que é a frequência, certo? E a frequência, para a gente saber o que é a frequência, ela vai ter uma característica legal, que a primeira vai ser medida em hertz, certo? Então sempre que eu falar em frequência, estou falando em hertz. Professor, e o que é a frequência? Bom, bem. A frequência é o número de oscilações por um tempo, ok? Então o número de oscilações por um tempo eu vou chamar de frequência. Não esqueçam isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma frequência, ok? Aliás, uma onda. E o que eu vou entender como frequência? A repetição desta onda, certo? Quantas vezes ela vai repetir? Então, quanto mais vezes ela repetir, certo? Maior será a frequência, beleza? Então, seguindo adiante, vamos lá.
dar o exemplo. Deixa eu apagar aqui, pessoal, para ficar melhor da gente visualizar, beleza? Eu vou apagar aqui. Pronto, apaguei. E aí o que nós vamos ter aqui, ó? O violino tocado a uma vibração pelo músico emite onda sonora de frequência de 410 Hz. Significa dizer que qual foi o número de repetições? 440 oscilações a cada segundo. Certo? Então essas cordas elas vibraram 440 vezes por segundo, ok? Então isso que nós chamamos de frequência, beleza? Galera, aí é o resto das propriedades que a gente já tinha visto falar. Ó, nós vamos ter aqui uma amplitude, que a gente viu que se tiver, nesse caso aqui, nós vamos ter o volume mais alto ou o volume mais baixo. Aí você vai dizer, o volume aqui vai estar mais alto. Muito bem. Isso mesmo. E aqui o que nós vamos ter? Um volume mais baixo. Não é isso? Ou seja, pouco intenso. Então, pouco intenso, nós vamos ter aqui um som fraco. E aqui nós vamos ter um som forte. Beleza? Mas vamos ter umas outras propriedades. Por exemplo, aqui vamos ter o vale. O vale é essa parte aqui embaixo, certo? Ok? E vamos ter a crista. Certo? E a crista é essa parte aqui, ó. Certo? É o ponto mais alto aqui, ó. Beleza? E aqui é o ponto mais alto aqui, o ponto mais baixo é o vale, o ponto mais alto é a crista, certo? E a onda, o que é, professor? Bem. Bom, a onda, vamos entender, a onda vai começar aqui e vem até aqui, ok? Então a onda sempre vai ter essa parte aqui, ó, ela vai vir aqui. Então aqui eu tenho quantas ondas? Eu tenho uma, duas e nós vamos ter a metade aqui. Beleza? Então isso nós vamos chamar de onda. Então a onda vai ser simplesmente essa capacidade que a corda tem aqui no caso, ó, de formar uma crista e formar um vale. Beleza? Aí vamos lá. Cristas, ponto mais alto de uma onda, certo? Vale, ponto mais baixo de uma onda. Beleza? Amplitude, distância da posição normal a crista ou ao vale, beleza? Comprimento de onda, que é aquilo que a gente viu lá, ó. Deixa eu voltar aqui pra gente ver o que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é isso que eu falei aqui. Opa, voltando, pronto. O comprimento de onda é isso aí, ó. Opa, vamos lá. Comprimento de onda vai ser isso aqui, ó. Daqui pra cá, esse é o comprimento da onda, beleza? Período é o tempo gasto para produzir uma oscilação, beleza? E a frequência que a gente já viu é a repetição, beleza? E aí nós vamos ver aí, ó, esse ciclo em minutos ou em segundos, tudo bem? Então, velocidade do som. O som ele vai ter uma velocidade menor do que a da luz. Por isso que você consegue, quando é dia chuvoso, que tem aquela chuva, que tem um trovão, você consegue ver a luz, o claro, em relação ao som, certo? E aí nós temos uma curiosidade. Curiosidade, vamos lá. Nós temos aí um raio, certo? Um raio, ele cai, aí vamos descobrir qual é a distância. Para a gente descobrir a distância de cair um raio é muito simples. Basta contar os segundos e após avistar o clarão e dividir por 3. Certo? Por que 3, professor? 343 metros por segundo, certo? Então esses 343 metros por segundo, ele vai se dividir aí numa faixa. Eu vou transformar aí em 3, beleza? Então, vamos ver aí como acontece aí o caso o trovão, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou prestar aí atenção no caso aí, ó, no trovão. Quando o trovão cai, certo? Por exemplo, se eu contar aqui, ó, no relógio e contar 12 segundos, basta pegar esses 12 segundos, dividir por 3, então eu já saberei qual é a distância que caiu esse raio. Aí nós vamos ver aí, ó, 4 o que, professor? 4 quilômetros. Então neste caso nós vamos ver que saber a distância do trovão através disso, beleza? Então o trovão você observa
a claridade, certo? E aí você conta os segundos que chega o som, beleza? Isso que você vai escutar o som, aquele barulho ensurdecedor, certo? E aí você pega esses segundos e divide por 3. E aí você saberá, no caso aí, quanto foi a distância em que caiu o raio, ok? Então, vamos lá, seguindo adiante. Galerinha, instrumentos musicais. Vamos ter aí vários instrumentos musicais, instrumentos de corda, que nós vamos ter que tem um timbre diferente dependendo da extensão da corda, certo? E aí a intensidade, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma forma de fazer essas cordas vibrarem, certo? E a distância que essas cordas vibrarem, elas vão vibrar uma quantidade de ar, produzindo então o som, beleza? A flauta, que é um instrumento de sopro aí, certo? E o trompete, beleza? E vamos ter aí a bateria, certo? Sempre é importante a gente fazer um exercício, então vamos ver aí esse exercício, ok? Então, um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para ela. E o que distingue o som emitido pelo homem e emitido pelas crianças? Aí você vai responder, beleza? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão tem assim: durante a apresentação de uma orquestra, um espectador consegue facilmente distinguir o som de cada um dos seus diversos instrumentos. Aí você vai dizer o que é que vai fazer com que ele diferencie o som dos instrumentos. E aí vamos lá para 3. Um homem assiste um musical dentro de um teatro que possui um ótimo isolante acústico. Ao ouvir o som de um piano e violão tocando a mesma nota musical, o homem teve... Aí você vai também responder essa pergunta aí. E a quarta, ela vai ser de completar, certo? Então, essas são as 4 questões dessa semana, ok? Desse videozinho, beleza? Galerinha, nossa aula fica por aqui, certo? Espero que você tenha entendido muito bem o que eu quis falar aqui sobre o som, sobre a onda, certo? E não esqueça de fazer as atividades, ok, pessoal? E obrigado, galera. Valeu mesmo por vocês estarem aí, certo? Então, tchau, até a próxima.